Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e a minha convidada de hoje é historiadora, curadora e investigadora. Bem-vinda, Anabela Beixe. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Começamos a nossa rúbrica bem calçadas, mas também com um par de sapatos simbólico para si. Que história é que contam estes sapatos? Bem, para além de terem várias particularidades que eu acho muito interessantes, pronto, em termos criativos, que podemos falar, só o próprio modelo chamar-se Broken Heel Effect é uma ironia muito interessante, mas é também porque são uns botins da marca Balenciaga, mas do período Demna, e isso interessa-me particularmente pelo estudo da história da moda, não é? Como é que o legado de grandes nomes, como o Cristóbal Balenciaga, neste caso, como é que ele é transposto para a atualidade. Nem sempre consensual, o trabalho do Demna, mas, de facto, agora com a partida dele da marca e dos 10 anos, desta retrospectiva dos 10 anos do trabalho, percebe-se perfeitamente o respeito imenso que tem por este nome imenso da história da moda e a forma como reinterpretou muitas das vezes os modelos e como trouxe novamente a alta costura, e estamos a falar de um autor que acabou por dar um sucesso comercial imenso à marca, apesar de não ser sempre consensual. E por isso resolvi trazer este par de sapatos precisamente por toda essa simbologia de como a moda vem numa linhagem de um passado, está na contemporaneidade e se projeta para o futuro, porque realmente esse legado histórico é sempre muito importante para a sobrevivência das marcas, não é? Como é que se faz esse transporte desde o passado até à contemporaneidade? Tem-se, obviamente, não é replicar o estilo do passado, não é? É, de facto, ir buscar certos elementos conceituais, estilísticos, formais e adaptá-lo a uma contemporaneidade. Óbvio que nós, hoje em dia, não mudamos de roupa como nos anos 30 ou nos anos 50, em que havia um vestuário muito codificado e que tinha de ser adaptado a diferentes horas do dia, não é? Hoje em dia isso não acontece, portanto, tudo isso tem que ter em linha de conta, não é? Transportar esse estilo para a contemporaneidade pode ter determinados elementos, mas tem de ser adaptado à mobilidade, ao estilo de vida que temos hoje e também, obviamente, em termos conceituais, não é? Neste caso específico, houve uma imersão no arquivo, mas também houve muito o toque e a assinatura do design. Claro. E como já falámos, nem sempre consensual. Ou seja, foi bastante criticado, os mais puristas, dizer como é que é possível, de repente, o nome Balenciaga andar em bonés, não é? E em t-shirts, que não estava todo associado à marca. Mas, de facto, isso também permitiu trazer um nome para a contemporaneidade e para as camadas mais jovens, que nunca ouviram falar de Cristóbal Balenciaga. E isso podemos falar em inúmeras marcas, como a Chanel, não é? Que são casos de sucesso de transposição para a contemporaneidade. Apesar disso também poder ser rebatido, porque são trabalhos muito autorais. Nós estamos a falar de uma época em que a maior parte dos criadores tinham um cunho muito autoral e muitos deles não se adaptaram ou não quiseram transpor para o pronto a vestir. E, portanto, de que forma é que isso se traduz hoje em dia, não é? De que forma é que as marcas podem sobreviver junto das camadas mais jovens, mas temos o caso da Dior, que também tem sido um sucesso comercial. Portanto, é sinal que estes criadores têm sabido interpretar os códigos da marca, mas transpô-los para a contemporaneidade. Mas, na sua opinião, essa será uma das fórmulas de sucesso, de perpetuar o legado da marca na Pode ser, claro. Às vezes é um pouco de lamentar que estes grupos grandes não investam tanto em nomes de criadores contemporâneos, não é? Que apostem num determinado... Temos alguns casos de sucesso, mas que são marcas mais ou menos independentes, como o Jacquemus, que também está a estabelecer a marca com o nome dele e está a estabelecê-lo de uma forma muito sólida e muito bem sucedida comercialmente, não é?
Eu não defendo, em certos casos, até sou bastante crítica, nesta questão de todo um sistema da moda se ancorar em, às vezes, fazer viver ou fazer reviver nomes, às vezes de uma forma um pouco forçada. Houve tentativas, Poiré não funcionou bem. Há casos em que... Mas temos, por exemplo, um outro exemplo que eu acho que está muito bem, que é o caso da Carvin, que até há pouco tempo estava com a Louise Trotter, e que ela soube, de facto, criar uma marca fantástica, muito apetecível hoje em dia, não é? Com cortes com silhuetas muito contemporâneas. E isso acho notável, não é? No fundo, de conseguir... Mas lá está, é sempre às vezes um pouco... Noutros casos é forçado, é tentar aproveitar o legado e um nome e a fama de uma determinada época e tentar o sucesso comercial hoje em dia, não é? Há sempre esta questão, por que não apostar em novos criadores? Como é que vê este quase jogo de cadeiras entre as direções criativas destas marcas? Acho que é uma tentativa de chegar a este novo público? Acho que sim, e acho que é de facto o sistema da moda cada vez se acelera mais, não é? Nós estamos a falar que estes casos, estes nomes que falamos, Cristóbal Balenciaga, Gabriel Chanel, outros nomes que infelizmente hoje já não existem, mas foram autores que trabalharam décadas, não é? Hoje em dia é tudo muito mais acelerado. O Demna esteve 10 anos na marca. O Ghesquière teve menos, acho eu, mas também acho que conseguiu deixar a sua marca na Casa Balenciaga. Mas cada vez mais o sistema se acelera e é esta tentativa de sempre de fazer mais, de ter mais sucesso comercial, de fazer mais dinheiro, inevitavelmente. E por isso, às vezes, acho que não há tempo suficiente para amadurecer um trabalho, não é? Porque hoje em dia o que os criadores, quando entram numa casa, fazem é revisitar os arquivos, inevitavelmente. Isso está na moda. Estive recentemente nos arquivos Balenciaga e percebi a saída de um criador que estava a preparar o desfile de alta costura, o último que ia apresentar, e a entrada já do Pier Paolo Piccioli, que estava já também a trabalhar com os arquivos. E precisamente a primeira coisa que ele fez quando chegou foi ir visitar os arquivos, ir conhecer os arquivos da casa. E muitas das vezes, quer dizer, mas obviamente que o trabalho de um criador que chega de novo a uma casa não pode resumir-se a isso, evidentemente, não é? Sim. É isso que estava a dizer, que é de conseguir imprimir um cunho pessoal e um cunho autoral, porque no fundo eles também são autores porque assinam também as peças, não é? E portanto têm de saber. A história da moda é feita de uma genealogia, mas obviamente não se trata de copiar ou de reviver gratuitamente um determinado estilo. Trata-se de facto de saber compreender a nossa época e saber traduzir esse legado da marca para os dias de hoje. Essa é que é a verdadeira moda de autor. Eu acho que sim, Como é que a moda se relaciona com o tempo? É uma grande questão e relaciona-se dessa forma. Revisita constantemente o passado. É assim, foi assim desde, se nós formos, por exemplo, ao Word, ao início da alta costura enquanto disciplina, nós vemos também essa apropriação de modas de outras épocas. Depois, ao virar do século XIX, vemos ali, e no início do século XX, vemos um reviver do início do século XIX. Estes criadores também, todos eles, revisitaram determinadas épocas, mas não se trata, de facto, de não haver criatividade, não é isso. É de saber reinterpretar esse passado, e esse legado e essa genealogia. Portanto, a relação da moda com o tempo é múltipla, porque tem de se relacionar simultaneamente com o passado, com o presente e com o futuro. Isso é um ponto assente. E como é que se faz esse transporte? Faz através do legado? Faz-se juntando o legado com o futuro? Exato.
faz-se traduzindo muito bem esse legado e saber reinterpretá-lo para introduzir novos elementos e saber reinterpretá-lo para esse tempo. Mas é algo complexo, porque é uma relação efêmera, não é? Portanto, a moda está ligada a uma determinada efemeridade, não é? Com o passar, as estações sucedem-se, mas, por outro lado, nós também compreendemos que o sistema da moda como está atualmente, temos de o repensar. Nós todos. Não são só os criadores, são também os usuários. Porque temos de entender que, não deixando cair o sistema, mas temos, obviamente, de travar um consumo desenfreado, que acelera cada vez mais os ritmos de produção, e isso não é saudável para ninguém. Depois vemos casos como marcas que são marcas de luxo e que quase se sustentam num sistema de escravatura dos trabalhadores. Portanto, eu acho que cabe a todos nós, mesmo enquanto consumidores, de quebrar um pouco esse ciclo. Não pode continuar assim. Porque já não estamos só a falar de fast fashion. Não, exato. Estamos a falar de outra moda que supostamente não é fast, mas que percebemos que cada vez mais também se quer acelerar. Porque esse consumo desenfreado e essa apetência pelo consumo, que faz parte, não é? De criar esta expectativa e de criar a expectativa de nos renovarmos sempre em cada estação, etc. Portanto, isso faz, psicologicamente, tem que ver com isso, não é? É jogado dessa forma, mas temos de compreender também, enquanto consumidores, que não é possível. Não é possível, de facto, sustentar. Se nós formos olhar para o passado, em termos de alta costura, por exemplo, tudo era mais sustentável, não é? Porque as pessoas compravam menos peças, os trabalhadores trabalhavam de uma forma mais, enfim, com outro tempo, porque a exigência também de manufatura das peças assim o exigia, e hoje em dia é um aceleramento que tem de ser contrariado, de facto. Comprar menos, mas com mais qualidade. Sim, exato. Sim. Exato. Mas falta educar os consumidores também? Falta. Penso que sim. Penso que sim, mesmo as gerações mais novas. Às vezes acho que entram muito, até estudantes de moda, que deviam ter, enfim, que lhes devia ser transmitido mais essa consciência também enquanto consumidor, porque não diz respeito só aos designers, não é? Diz respeito a todos, enquanto sociedade, enquanto consumidores. Mas a indústria, por outro lado, a indústria da moda, está pronta para este novo ciclo? A indústria da moda, obviamente, muitas das vezes pensa no lucro, não é? E é isso que dita esse aceleramento. Mas, de facto, se calhar temos de ter todos uma mudança, um bocadinho de paradigma, e perceber que as pessoas não podem trabalhar sem condições, não é sustentável em termos de planeta, em termos sociológicos, e, portanto, não acredito que isto possa continuar desta forma, porque eu penso que vai haver uma altura em que não vai ser possível continuar neste registro. Neste registro? Sim. Porquê é que a moda importa? A moda importa por diversas razões. A moda é também uma indústria, sim, não é? E isso, para responder essa pergunta, posso até voltar um bocadinho atrás e lembrar-me, por exemplo, dos períodos de guerra. Também estamos neste momento, mas pronto, são paradigmas diferentes. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, foi fundamental continuar a indústria da moda francesa, que é muito importante em termos económicos, não é? É uma das indústrias que mais bem sucedida em França, porque obviamente está ligada, a indústria da moda e a indústria têxtil, e estão intimamente ligadas, e a moda nessa altura também importava, e isso vê-se muito nos periódicos da época, precisamente porque era uma forma de subsistência para muitas famílias. E foi o New Look do Dior que permitiu também a reconstrução de um país. Sim. Portanto, estamos a falar de uma dimensão da moda, que é essa dimensão sociológica e económica e política também. E depois, obviamente, uma dimensão
que tem mais a ver com o foro emocional e com esta capacidade que a moda também nos imprime de esperança, não é? De reinvenção, e isso é também muito importante, esse lado criativo, evidentemente. Portanto, a moda importa, a importância que a moda tem várias camadas, e todas elas são importantes. E a moda não é futilidade, não é supérflua, é assim que o meio é um pouco visto, mas obviamente quando começamos a desmontar, percebemos que filósofos, tanto na atualidade como no passado, que se dedicaram a estudar a moda. Desde o século XIX, mais evidente que é assim. E, portanto, a moda tem essas camadas todas que são objeto de reflexão, tal que permitem refletir sobre muitas coisas. A filosofia utiliza a moda, ou através da moda, estuda questões como o corpo, como a ausência do corpo, no caso, por exemplo, da entrada da moda no museu, estuda diversas questões ligadas à vida e à morte, precisamente através desse ciclo. A moda é efêmera, nós também somos efêmeros, não é? Portanto, a moda é uma disciplina que permite diversas abordagens por diversas disciplinas e, portanto, importa por todas essas camadas. Porquê é que acha que existe este preconceito relativo à futilidade? Eu penso que está ligado à suposta efemeridade, não é? Ser algo que passa, por exemplo. Nós não entendemos a arte assim, porque a arte tem sempre essa ancoragem com valores que se presumem mais intemporais, não é? E a moda está sempre mais ligada a uma efemeridade. Talvez por isso haja esse preconceito. E depois porque, hoje em dia, muitas das vezes, isso tem vindo a descer, a qualidade, por exemplo, dos conteúdos das revistas de moda. As revistas de moda, há umas décadas atrás, os maiores escritores, os maiores poetas escreviam para as revistas de moda. Hoje em dia, as revistas de moda são praticamente páginas de shopping. Sim. Pronto, e portanto isso também não contribui, ou seja, desta incitação ao consumo. E penso que isso também não tem ajudado. Exato, não tem ajudado. Sim. Há pouco falou no corpo. Qual é que é o papel do corpo, neste caso na sua investigação? É fundamental porque a moda, ou seja, tem o seu lado óbvio criativo, mas a moda é da disciplina do design e, portanto, trabalha para um corpo, não é? As peças de vestuário são projetadas para um determinado corpo, não é? E que, por acaso, como é que, por exemplo, podemos considerar que uma peça de vestuário é supérflua? Porque nós vivemos nessa peça de vestuário, não é? São os objetos de design que têm mais proximidade connosco. Sim. Não é? Uma cadeira também nos sentamos numa cadeira, mas de facto uma peça de vestuário está connosco, vivemos com ela, vivemos momentos bons, momentos maus, são peças que têm de ser projetadas para um corpo. Óbvio, aos momentos de desfile, óbvio, aos momentos de produção fotográfica, em que aí é permitido um entendimento menos ligado ou menos rigoroso nessa relação com o corpo, mas uma peça de vestuário é pensada para ser vestida e, portanto, ela tem de ter esse lado funcional em termos de design, não é? De funcionar em perfeição com o corpo que a vai habitar. Houve uma libertação do corpo ao longo do tempo que acompanhou a moda? Ou seja, a moda foi importante para a libertação do corpo? Sim, claro. Especialmente feminino. Claro, evidente. E esteve sempre nos momentos, a Gabrielle Chanel, sobretudo as mulheres designers, porque há que falar disso também. Sim. Há uma diferença na abordagem feminina e masculina em termos de design. Os homens, podemos ver isso em retrospectiva e podemos ver nos criadores atuais. Há uma tendência de maior idealização de um determinado arquétipo feminino, muitas vezes reinterpretado ou proposto por designers masculinos e que não se coadunam tanto com essa libertação do corpo, não é? Nós vemos que a maior revolução em termos de construção de vestuário veio das mulheres designers.
Portanto, há um entendimento diferente. Porquê? Porque habitam essa peça e sabem trabalhar na questão da modelagem para o corte em viés, por exemplo, usado por muitos criadores e que a Madeleine Vionnet foi, no início do século, foi das primeiras designers a utilizar, tem que ver com conseguir a maior elasticidade do tecido e, portanto, consequentemente, um maior movimento, maior liberdade de movimento ao corpo feminino. E nós vemos que os criadores masculinos, muitas das vezes, vão para quase peças que transformam o corpo feminino. Portanto, há essa dualidade e essa diferença de abordagem na liberdade do corpo. Portanto, muitas das vezes dos homens designers, dos designers masculinos, não é tanto essa questão. Porque eles levam o corpo para a sua idealização. Claro, mas é uma coisa que obviamente não tem muitas das vezes ligação real com essa fisicalidade feminina. Mas também é muito importante. O New Look foi muito criticado pela Gabrielle Chanel, porque quando surgiu voltou um pouco à Belle Époque, não é? É inspirado em finais do século XIX. E o que é que vemos? Vemos a cintura novamente estreita, não é? E a Gabrielle Chanel, que se tinha afastado durante o período da guerra, voltou à moda precisamente para rebater e dizer, então, agora retrocedemos, mas ao mesmo tempo essa idealização também foi importante em termos de reconstrução do país, de fazer um país sonhar. Portanto, muitas das vezes esses exageros ou esses supostos delírios criativos que podem muitas das vezes constringir o corpo feminino, também têm esse papel de idealização e de fazer as pessoas sonhar. Mas podemos também ver isso na contemporaneidade. Vemos um John Galliano, por exemplo, não é? A forma como traduz a fisicalidade, e vemos, por exemplo, o trabalho de uma Phoebe Philo ou da Louise Trotter, que a abordagem do corpo feminino é completamente diferente. Ok? Portanto, há sempre esta dualidade e há diferenças, de facto, no pensar o corpo feminino. E no masculino também, hoje em dia também, durante muitos anos, o vestuário masculino sempre se ligou muito mais à funcionalidade, não é? Do que o vestuário feminino, e por isso também o vestuário feminino também acabou por ir reinterpretar muitos aspectos da moda masculina, precisamente porque esse lado funcional era muito mais evidente. E existe muitas vezes estas questões também no desfile, não é? O desfile muitas vezes são quase feitos para sonharmos, não é? Claro, e é um momento apropriado, não é? Depois, se nós formos a ver, a coleção que depois estará à venda, não é? Que está nos showrooms, é uma adaptação, digamos, dessas ideias que são transmitidas, porque de facto a moda tem esse lado também espetacular e tem de ter também esse lado, precisamente porque nos faz sonhar, que nos dá assim um impacto emocional que também é muito importante, não é? A moda é uma disciplina muito completa, precisamente por todos esses aspectos. E atualmente conseguimos na mesma ter este efeito de espetacularidade, de sonho? Sim, acho que sim. O Alexander McQueen foi extraordinário e atenção, em termos históricos, nem sempre isso aconteceu, não é? Porque muitas das vezes um desfile, por exemplo, hoje em dia dura 15 minutos, 20 minutos. Nos anos 50 e nos anos 40 demorava 2 horas. Sim. Era em silêncio, portanto não havia essa ligação ao espetáculo. Havia uma exceção, a Elsa Schiaparelli, que foi das primeiras a introduzir temas e que abriu, digamos, o caminho para aquilo que temos na atualidade. E hoje em dia há sempre uma expectativa enorme em relação, por exemplo, os desfiles da Balenciaga, os desfiles de muitas casas em que há sempre este lado espetacular. O John Galliano para a Margiela, que sempre com este lado narrativo muito forte, porque a moda também é narrativa. É uma narrativa. Contar uma história, sim. Criar, fazer sonhar, porque precisamos desse escape também.
mas nunca esquecendo que a moda, de facto, tem esse lado muito forte de ser uma indústria e tem de ser sustentada enquanto indústria. Ainda existe espaço para a crítica de moda em Portugal? No geral, não só em Portugal, mas internacionalmente, cada vez há menos espaço para a crítica. Não só na moda, em várias disciplinas, mas particularmente na moda porque envolve muito esse lado comercial. Cada vez mais as revistas têm ligações com a indústria, com as marcas, e muitas das vezes isso não permite uma crítica isenta. Ou seja, há sempre este aspecto, esta ligação enviesada que tem que ver, as marcas anunciam nas revistas e evidentemente não veem com bons olhos uma crítica mais negativa. Portanto, eu acho que tínhamos todos a lucrar que continuasse a haver espaço para a crítica. Porque a crítica, desde que seja evidentemente, a crítica não é falar mal ou falar bem, não tem que ver com isso, não é? Tem que ser algo fundamentado e que permita um crescimento até incutir esse lado crítico nos próprios designers. É muito importante que um designer, quando está a projetar, que tenha esse lado crítico também bastante presente. Precisamente para melhorar, não é? Para pensar em aspectos do seu trabalho, para repensar até procedimentos, modos de fazer, modos de apresentar, portanto, eu acho que a crítica é sempre muito saudável que continuasse a haver espaço para a crítica. Mas cá em Portugal não há muito, e internacionalmente também, tendencialmente, vai desaparecendo o espaço para a crítica. Então, que papel é que têm as revistas de moda neste cenário? As revistas de moda, quanto a mim, deviam ser mais informadas, mais eruditas e ter a capacidade de, mesmo assim, chegar ao público. Sim. Hoje em dia, isso não acontece. Há poucas exceções, diria, sim. E, portanto, acho que as revistas de moda, nos últimos anos, têm contribuído precisamente para uma má imagem da moda. Aquilo que me dizia porque é que a moda tem, muitas das vezes, uma conotação mais negativa ou mais supérflua, as revistas de moda da atualidade muito têm a ver com isso também. Portanto, também devia, além do consumidor, as revistas de moda têm um papel fundamental neste sistema. Claro, porque as revistas de moda, digamos que é uma mediação, não é? Têm de ser uma mediação entre a criação e o público, não é? Têm essa função, mas têm também uma função de informar, fazer refletir, ou seja, deveriam ter essa função e hoje em dia eu acho que isso não acontece. E precisamente porque trabalho muito com periódicos do passado e vejo a diferença é abissal. E precisamente acho que tem contribuído para essa má imagem da moda. Voltando ao tempo, qual é que é a importância dos museus nesta preservação do legado? É fundamental, porque só através de saber comunicar e de saber preservar essa herança é fundamental para as gerações futuras, porque lá está, não é? Porque nós, enquanto seres criativos, e vivemos também desse legado em várias disciplinas, e a moda não é exceção. E é muito interessante ver que se há uns anos atrás os designers de moda portugueses, por exemplo, não estavam sensibilizados para essa importância de deixarem a sua memória e de deixarem a sua memória para o futuro, o seu legado, hoje em dia têm uma abordagem completamente diferente e já perceberam o papel importante que os museus podem ter nessa preservação de uma história, de uma disciplina, que só assim é que consegue ter esse caminho em relação ao futuro, em direção ao futuro. Se pudesse visitar uma época, qual é que seria? Eu visito essas épocas constantemente, não é? Pelo meu trabalho, pela investigação, mas sem dúvida que os anos 30. Os anos 1930 foram fundamentais e foram extraordinários nesse transformar o vestuário de uma perspectiva feminina. Porque na década de 1930 as mulheres designers eram, de facto, a grande força criativa. Sim. E, portanto, seria talvez essa época. E porque é um período entre guerras
que foi um período, ao mesmo tempo, muito rico criativamente, mas muito revolucionário em termos da transformação do vestuário, da forma como o conhecemos hoje, na nossa contemporaneidade. E também de perceber o papel da moda na guerra e no pós-guerra. Exatamente, do papel fundamental da indústria que permitiu que muitas famílias não ficassem sem subsistência, e isso também é muito importante. Anabela, se pudesse deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostava que eles deixassem? Gostava que deixassem realmente essa sensibilização que a memória, a nossa memória coletiva é muito importante para sabermos interpretar o presente e direcionar-nos para o futuro. Portanto, eu acho que teriam esse papel, porque mostra essa linhagem e de como é feito a criatividade na moda. Obrigada, Anabela. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.